Olá, estamos iniciando mais um programa Viva Mais, o seu programa de saúde. E hoje vamos falar sobre um assunto que é a essência do nosso programa, né? Que é o envelhecimento, qualidade de vida. E para falar hoje sobre esse assunto, temos um convidado que é um dos grandes especialistas do nosso país, Dr. Lair Ribeiro, que é médico cardiologista e nutrólogo, que é autor de 35 livros, dos quais 15 são best-sellers, 25 dos quais são traduzidos para outros idiomas e disponíveis em mais de 40 países. Na área de autoconhecimento, tem 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Dr. Lair Ribeiro teve a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos e trabalhar em 3 universidades americanas, a Harvard Medical School, a Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando a vice-presidente da CIBA. Ele hoje trabalha em vários países da América do Sul, da América Central, da América do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal, profissional e faz também cursos para médicos na área de anti-envelhecimento e modulação hormonal bioidêntica. Complicado, tanta coisa que eu falei, né, doutor Lair Ribeiro? O senhor vai ter que explicar bem isso para nós. Seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu já li muitos livros seus, viu? Obrigado, estar aqui com o Miguel e estar aqui com os seus telespectadores. Seja bem-vindo. Obrigado. Mas sabe que isso tem muito a ver com a minha área, né? Graças a Deus, como os meus colegas médicos falam, eu hoje em dia não sou mais médico, eu sou esteticista. Diz que eu faço só cirurgia para embelezamento, então eu fugi da área da doença. Deixa eu arrumar, ele é cirurgião plástico, né? Esteticista coisa nenhuma, ele é cirurgião plástico especialista na área. Né? E para mim, o melhor do mundo. O melhor do mundo porque é da família, né? Ele já me arrumou toda. Que bom. Mas eu tenho recebido, nós temos, está comentando agora, antes de começar o programa, eu tenho oportunidade também de fazer cirurgia e intercâmbio com outros colegas fora. Certo. E nós temos recebido, pelo menos uma vez por semana, eu recebo na clínica, eu recebo um panfleto de congresso. E pelo menos nos últimos ano e meio, eu acho, o enfoque tem sido anti-envelhecimento. É verdade, isso aí é uma coisa... É uma moda que veio para ficar. Eu acho que o mundo está envelhecendo. Nos próximos 8 anos, o número de pessoas com mais de 40 anos vai dobrar. Quer dizer, todo mundo está envelhecendo. Infelizmente, as pessoas estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo estão ficando mais tempo doente. O sujeito vive 90 anos, ele fica com Alzheimer de 81 aos 90, ou seja, ele passa 9 anos, ou seja, 10% da vida dele sem saber o nome do filho. Isso é muito triste. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Agora, ficar velho é outra história. Ficar velho é você não conseguir enxergar, não conseguir escutar, perder o controle esfincteriano, perder a capacidade cognitiva, a autonomia. Isso ninguém quer. Agora, envelhecer faz parte da vida, né? Hoje tem como evitar tudo isso? Claro que tem. Tanto pela parte nutricional, que é muito importante. O genoma humano foi publicado em 2003. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de pelo menos 120 mil genes. Nós temos 23 mil genes funcionais. Então foi uma surpresa muito grande. Chegou-se à conclusão que não é o DNA que controla a biologia, é a epigenética. Surgiu então uma disciplina chamada epigenética, o próprio nome já diz, transcende a genética e que tem muito a ver com o meio ambiente. Então eu posso, através de nutrição, através de nutrientes, modificar a expressão gênica. Vou dar um exemplo simples. A mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama. A paciente vem preocupada porque ela mandou o sangue dela para os Estados Unidos e foi detectado que ela tem o BRCA1-2, ou seja, ela tem um gene para o câncer de mama. E antigamente dizia, vamos fazer uma mastectomia preventiva. Hoje não, hoje a gente fala, você tem 2 opções. Ou você vai ingerir uma crucífera, que é um repolho, um nabo, uma couve-flor, uma couve de Bruxelas, um brócolis, um repolho, 2 vezes por semana, ou você vai fazer o uso de um nutriente chamado indol 3-carbinol para o resto da vida, 200 mg por dia, e isso não vai deixar aquele seu gene se expressar. Então hoje nós trabalhamos com a expressão gênica, ou seja, mesmo que a pessoa tenha genética para uma doença,
nós podemos ir lá e metilar aquele gene, se faz por um processo de metilação, e aquele gene não se manifesta. Então nós silenciamos o gene. E isso é feito através da nutrição. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, já dizia: deixe o seu remédio ser seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Ou seja, chegou essa hora, entende? Através da nutrigenômica, que é uma outra ciência que não existia, aliás, não existe nessas faculdades ainda, está surgindo no mundo, ela surgiu a partir de 2003, também com a publicação do genoma. A nutrigenômica é exatamente a ciência onde, através da nutrição, você pode manipular a expressão gênica. E isso dá uma liberdade muito grande. Como, por exemplo, assim, tomar uma vitamina de vez em quando? Pois é, então, tem gente que tem mais predisposição para uma doença que pode ser silenciada por uma vitamina específica. Já o outro é a outra vitamina, já o outro é a outra. Não é uma coisa genérica. Nós estamos fazendo uma medicina personalizada. Tá, não é a pessoa comprar um complexo de vitamina e tomar todo Primeiro todo que os dia. complexos de vitamina que você compra na farmácia, em geral, os minerais não são quelados. E quando o mineral não é quelado, a absorção é mínima, praticamente zero. Então você apenas enriquece as fezes, eu digo. Esses multivitamínicos de farmácia apenas enriquece as fezes, porque não vai ser absorvido. Entendeu? E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, as vitaminas do grupo B. Se você tomar uma e não tomar outra, você cria problemas sérios no seu corpo, porque uma depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Se eu aumento a ingestão de vitamina B12, eu aumento a necessidade de B6, eu aumento a necessidade de P2, eu aumento a necessidade de B9. Então, se eu não tomar as outras juntas, eu acabo me prejudicando. Parece ser uma coisa simples, que a pessoa até pouco tempo não dava valor. Isso aí é vitamina, isso aí se você tomar demais sai na urina. Não é bem assim. Isso aí tem toda uma ciência por trás disso. E você pode, sim, tratar doenças com micronutrientes, com minerais, com trace elements, que a gente chama em inglês, e com vitaminas apropriadas. O paciente que faz, ou a pessoa que faz uma alimentação saudável, ela mesmo assim ela precisa de vitamina? Ela precisa, Miguel, pelo seguinte, vou te explicar. Há 100 anos atrás, se você quisesse atravessar uma rua em Porto Alegre, você não precisava olhar para os lados porque não vinha carro. Hoje, se você atravessar uma avenida dessas movimentadas sem olhar para os lados, você é atropelado. Antigamente, o solo brasileiro era rico. Mas você imagina um sujeito que planta tomate no mesmo terreno 20 anos seguidos. Aí você vai dizer assim, mas aquele tomate é rico em selênio. Ora, se o terreno não tem selênio, a plantinha que está crescendo vai tirar selênio de onde? Então, o que aconteceu? Nos últimos 30 anos, a concentração de nutrientes nas frutas e nos vegetais caiu em torno de 50%. Então, hoje nós ingerimos 50% menos iodo do que nós ingerimos há 30 anos atrás. Ingerimos 50% menos magnésio, 50% menos selênio, 50% menos zinco. Então, mesmo uma pessoa que tem uma dieta perfeita, que isso não existe, que é ingerir de 5 a 7 diferentes frutas por dia, eu acho que a pessoa hoje não tem nem tempo de comer 7 frutas por dia, a maioria não tem dinheiro para isso. Quanto mais encontrá-las, né? Então, eu não encontro ninguém que tenha uma dieta perfeita. Não encontro. Até hoje não encontrei. E mesmo se essa pessoa tivesse uma dieta perfeita, ele ainda provavelmente não estaria recebendo os nutrientes necessários. Conclusão, nós entramos numa fase onde, para a pessoa manter uma saúde perfeita, ela tem que partir para a suplementação. Ela tem que se suplementar com vitaminas e minerais. Em geral, os colegas médicos, professores da faculdade dizem assim, isso aí não ajuda em nada, não é científico. Tem mais de 5 mil artigos publicados, entendeu? Hoje existe uma coisa chamada Google Acadêmico, que é o www.scholar.google.com. Ali, todos os trabalhos publicados, indexados em revistas científicas, estão ali. Você digita lá, vem centenas de milhares de artigos. Então, a gente não tem tempo de ler. A gente fala que não é científico. Mas quem se dedica a isso, quem estuda isso, esse material é riquíssimo, é uma coisa impressionante. Eu não preciso ter escorbuto para tomar vitamina C, entendeu? Eu não preciso esperar isso. Eu posso fazer. A vitamina C vai ajudar em muitas coisas, até antes de chegar no escorbuto. Eu não preciso manifestar o escorbuto para poder dizer, eu preciso de vitamina C. Como é que a gente faz a avaliação desse paciente? Por exemplo, trabalha com anti-envelhecimento. Sim. Tá? Então, como é que eu faço uma avaliação
para o paciente Tá. do que ele vai ter que Tá bom. comer, não vai Tá ter certo. que comer. Eu digo mais porque o nosso objetivo aqui, Laíra, Certo. É prático, né? Tá. é até assim, é serviço de utilidade pública. Tá É certo. quem o paciente deve procurar. Tá bem. Como que ele pode, porque ele está te vendo falar, Laíra, assim, ó, olha, tem que procurar, tem que tomar, a gente não consegue comer vitamina, tá, mas eu não consigo comer tudo que eu preciso. Tá, e aí, quem eu procuro, como que eu faço, e quem é médico, o que faz? Hoje existe uma especialidade médica no mundo, nós somos mais de quase 100 mil médicos no mundo, fazemos um congresso 2 vezes por ano nos Estados Unidos, onde vão 10, 12, 15 mil médicos de anti-envelhecimento. É uma especialidade, hoje tem pós-graduação nisso, tem mestrado nisso, tem MBA nisso. Quer dizer, hoje é uma especialidade médica, é o médico trabalhar com anti-envelhecimento. Nós temos a idade biológica, que é a idade do desgaste do corpo, e temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Então, por exemplo, eu tenho, na minha idade cronológica, eu tenho 66 anos. Está lá, nasci em 1945, tenho 66 anos de idade. Quando eu faço o teste da idade biológica, que eu já fiz nos Estados Unidos, eu tenho hoje 52 anos. Então eu tenho 66 na minha certidão de nascimento. Eu tenho 52 na minha idade biológica. É coisa boa. O que faz essa diferença? É o seguinte, nós envelhecemos por várias razões. Primeiro, nós envelhecemos por uma coisa chamada encurtamento telomeral. No fim do cromossoma existe uma coisinha que segura o cromossoma, que chama telômero. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi ganho por 3 cientistas americanos, um da Johns Hopkins, um da Universidade de São Francisco e um de Harvard, justamente pelo telomerase e anti-envelhecimento. Ou seja, quem falar que anti-envelhecimento não é científico está blasfemando, porque nada é mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Tem que ser... Isso saiu na televisão agora, não faz muito. É. Exatamente sobre isso. Então. Vai encurtando o telômero Exatamente. e o cara vai envelhecendo. A tentativa é manter comprido. Exatamente, exatamente. Então, existem enzimas chamadas telomerases que esticam esse telômero. Existe uma substância, existe uma erva chinesa chamada astragalos ou astrágalos, que quando, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego tomando astragalos era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque sabiam na época já que existe uma substância lá que é um ativador de telomerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes poderiam tomar o astragalos porque iam viver mais. Isso é a capacidade de prolongar a longevidade. Você vai ver no seu consultório, os seus representantes de laboratório que vêm lhe visitar, eles vão começar a trazer nos próximos 5 anos análogos de telomerase, que são substâncias que vão ter essa capacidade. Então esse é um mecanismo. O segundo mecanismo de envelhecimento... Sim. Só por curiosidade, qual é a erva que tem esse? Astragalos. Você pode conseguir isso numa farmácia de manipulação. Astragalos 300 miligramas uma vez por dia. Ad infinito. Isso aumenta a longevidade das pessoas. Essa erva é usada na China há mais de 5 mil anos. E só podia tomá-la o pessoal da família do imperador. Senão era condenado à morte, se fosse pego tomando essa erva sem ser da realeza. E o pessoal faz essa manipulação? É confiável? É confiável, não. O Brasil, as farmácias de manipulação no Brasil são muito boas. O Brasil é o país que mais tem farmácia de manipulação no mundo. Nós temos entre 7.500 e 8.000 farmácias de manipulação no Brasil. Astragalos, 300 miligramas 300 miligramas uma vez por dia. Pô, isso é uma dica boa. Pois é, isso já anotei aqui. Mais um comprimidinho para me acelerar. Isso é para trabalhar com a telomerase. Agora, aliás, você pode fazer isso na farmácia de manipulação, ou eu posso te dar um endereço em Nova York, um telefone que você vai ligar para lá, eles vendem um produto chamado TA65, que é a mesma coisa que eu acabei de te passar, só que custa $70 mil por ano. E é a mesma coisa que eu acabei de lhe passar. Não, vamos deixar o astragalos, melhor que é ficar nessa aí, mais barato. Tá certo. Bom, a outra coisa que faz o envelhecimento são os radicais livres. Não existe vida sem radical livre. Você já deve ter ouvido falar no radical livre. O problema não é o radical livre, o problema é quando o radical livre vai em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Aí você envelhece mais rápido. Então tudo aquilo que for antioxidante previne o envelhecimento. Então são as vitaminas, são os minerais, principalmente a vitamina A vitamina C, a vitamina E, são antioxidantes. Então esse é outro mecanismo.
O terceiro mecanismo importante é o processo da glicação. Deixa eu explicar isso e nós vamos ter um intervalo, é isso? Isso. É. Eu explico antes ou eu explico depois? Não, podemos dar uma pincelada e deixamos isso para o próximo Pois é, bloco. você já viu quando a sua empregada mistura o leite com açúcar e faz o caramelado, aquela caramelização? Pois é, isso acontece dentro do corpo. É quando a proteína do sangue, no caso a hemoglobina, junta com a glicose e carameliza. Isso chama glicação. Quando isso carameliza, aquela hemoglobina agora não carrega o oxigênio tão bem quanto carregava. Ela fica prejudicada. Aí você tem uma hipóxia, você tem uma deficiência de oxigênio no corpo inteiro e você envelhece mais rápido. Ou seja, quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. Muito bem, vamos fazer uma Então, pausa olha, pequena. antes da pausa, grande dica. Quem comer açúcar envelhece mais rápido. Muito mais rápido. Cortem o açúcar. É, muito mais rápido. E não mudem de canal que vai ficar cada vez melhor. A gente já volta. Então, nós estávamos falando, né, doutora Laís Sim. Ribeiro, quem está nos pegando agora, sobre envelhecimento, sobre envelhecer com qualidade de vida, que a gente até pode ficar com mais idade, mas sem ficar velho, né? Sem ficar velho. Quem nos pegou agora. Que é envelhecer sem adoecer. Sem adoecer. E o doutor Laís Ribeiro estava falando antes do comercial que uma das coisas que a gente pode fazer para não envelhecer, ou envelhecer com mais qualidade É de vida, diminuir a ingestão de açúcar. diminuir a ingestão de açúcar. E os adoçantes, doutor Laís? Os adoçantes é um problema sério, porque tirando a stevia, todos os outros adoçantes são prejudiciais. Tanto quanto o açúcar ou pior? Eu diria que pior. Porque, por exemplo, você pega o aspartame, que está em mais de 5 mil produtos hoje no mundo, o aspartame, quando ele chega no sangue, ele vira veneno de matar formiga. Entendeu? E ele lesa o sistema nervoso central. Você pega substâncias na linha da sacarina, que quando cai no sangue, você aumenta a vontade de comer doce. Tem muita gente que não consegue dominar a vontade de comer doce porque está tomando muito adoçante. É um absurdo. Você vê uma pessoa vai adoçar uma xícara de café. Uma gota é suficiente para adoçar o café todo. Você pode testar. Ela põe 6 gotas. Eu não entendo por quê. Não vai adoçar mais. Uma já vai saturar o café. Mas ela tem aquela mania e põe 5, 6 gotas. E aquilo ali é uma lesão muito grande. Então aprenda a tomar o café sem açúcar, sem nada. E eu desafio qualquer telespectador seu, se você tomar o seu café sem nada 5 vezes seguidas, nunca mais você adoça o seu café. Porque o café, o gosto do café, quando você coloca o açúcar, você mata o café, não tem mais graça. Você está tomando uma coisa açucarada, pode ser água. Agora, para você saborear o café mesmo, ele tem que ser sem açúcar. E isso é uma coisa que os americanos fazem bem, apesar de eles comerem muito açúcar, mas o café eles não adoçam. Isso é uma mania que tem lá, entendeu? Mas tira completamente o açúcar da dieta? Quanto mais açúcar você tirar da dieta, mais você vai viver. Antes da Primeira Guerra Mundial, a média era de 15 quilos por pessoa por ano. Hoje é 180 quilos por pessoa por ano. Aumentou mais de 10 vezes. E em 1930 não tinha diabetes. Você não achava diabetes. Entendeu? Pra você ter uma ideia, o Dr. Paul White, chefe de cardiologia de Harvard, ele voltou da Holanda trazendo um eletrocardiógrafo. Ele levou 7 anos fazendo eletrocardiograma de pacientes, Miguel, para descobrir o primeiro infarto. Ele procurou de 1920 a 1927. Em 1927 ele encontrou o primeiro, não tinha infarto do miocárdio, não existia isso. Não existia doença cardiovascular. Não existia diabetes. Era 1 em cada 10 mil, 1 em cada 20 mil para achar um diabético. Hoje, um terço da população já tem resistência insulínica. E o culpado é o açúcar. É o lado amargo do açúcar, que eu digo. Então, nós estávamos falando desculpa, me cortando, mas tinha falado no astragalos. Eu tinha falado da parte da telomerase, nos antioxidantes. na glicação, nos antioxidantes. E agora eu gostaria de conversar com você sobre o declínio hormonal. Vê se você concorda. Você vai num oftalmologista, o oftalmologista examina os seus olhos, aí você fala assim, doutor, eu tenho 80 anos, eu queria uma visão de 80 anos. Não. Você fala assim, doutor, eu quero uma visão 20/20. Eu quero o melhor que o senhor puder me dar de visão. O seu pâncreas não está funcionando bem, você vai no endocrinologista, aí o endocrinologista vai te dar o quê? Uma insulina que coloca a sua glicemia abaixo de 100.
como uma pessoa de 20 anos. Ó, se o seu testículo não está funcionando bem, porque você envelheceu, você tem que ir no médico, o que você tem que fazer? O médico vai colocar o seu testículo de uma forma que ele tenha 30 anos de idade. Se uma mulher envelheceu os ovários e ela não produz mais estrogênio, ela não produz mais progesterona, ela também quer um ovário jovem. Então, mas o cara, como é que o cara pode ter 50 anos e ter um nível de testosterona de uma pessoa de 25, 30? Aí o cara que vai tratar do olho, ele não quer um olho de 25, 30? O cara que vai tratar do pâncreas, ele não quer uma insulina de 25, 30? O cara que vai tratar da tireoide, ele não quer uma tireoide funcionando como se tivesse 25, 30? Por que não o testículo? Por que não o ovário? E eu quero bem enfatizar bem, porque o hormônio, quando eu falo de hormônio, a visão que está se tendo é que o hormônio é sexual, ele é também sexual. Mas deixa eu falar o que a testosterona faz. O órgão que mais tem receptor para testosterona não é o testículo, não é o pênis, é o coração. Então o cara começa a ter dificuldade para subir a escada, é porque ele tem lesão, tem falta de testosterona. Esse raciocínio tridimensional que nós temos, que o homem tem melhor do que a mulher, isso aí o homem ganha da mulher, porque o homem tem um raciocínio tridimensional diferente, a mulher ficava na caverna e o homem ia trabalhar, ele não ia de táxi, ele não ia de metrô, ele não ia de ônibus, ele ia a pé. E o escritório dele ficava na selva. E cada dia ele caçava num lugar diferente. E ele tinha que voltar para casa à noite, e não tinha bairro, não tinha número, não tinha nada, e todas as cavernas se pareciam, e ele tinha que evitar dos inimigos ainda. Então o homem desenvolveu essa capacidade de raciocínio tridimensional. Você vai ter pacientes... Localização, né? Isso. Por isso que... Isso é sabido, né? A mulher tem mais dificuldade de direita e esquerda. Agora com GPS resolveu, né? Mulher com GPS, a mulher com a pílula anticoncepcional e com GPS ela não precisa mais da gente, entendeu? Então o que aconteceu? Esse tridimensional ele vai perdendo. O paciente vai dizer para você assim, doutor, eu conseguia fazer conta de cabeça. Hoje eu preciso de usar uma calculadora. Porque ele perdeu essa capacidade tridimensional. Então eu estou falando do cérebro, eu estou falando do coração, eu estou falando da parte muscular, né? Porque o indivíduo vai envelhecendo, ele vai encurvando, ele vai diminuindo de estatura, entendeu? Eu estou falando da parte do própria glicemia. Eu tenho pacientes que não conseguem regular a diabetes. Você entra com modulação com testosterona, eles regulam a diabetes. E aí quando a gente começa a discutir o assunto de hormônio, eu sei que o telespectador está dizendo assim, mas hormônio não dá câncer? Não, o hormônio não dá câncer. O hormônio usado antigamente, que não era esse que nós estamos conversando, dava câncer. Eu vou lhe falar por quê. O hormônio que mais vendia nas farmácias, e vende até hoje, por incrível que pareça, é xixi de égua prenhe. Você pega a égua grávida, a égua prenhe, dá diurético para ela, dá furosemide, ela urina o dia inteiro, eles põem mil éguas numa baia, pegam aquela urina, deixam evaporar, pega aquele cristal e faz um remédio que é vendido na farmácia para a mulher tomar na menopausa. Só que aquilo ali tem 11 metabólitos que não pertencem ao corpo humano. Então aquele remédio, na realidade, é uma urinoterapia de égua. Serve para cavalo, não serve para o ser humano. Então o que foi feito? Aquilo era feito para a mulher melhorava a sintomatologia, o fogacho, aquelas ondas de calor que ela tem na menopausa, a sintomatologia melhorava. Mas ela pagava um preço enorme. Ela tinha câncer de ovário, ela tinha câncer de útero, ela tinha câncer de mama. Aí foram feitos os estudos e disseram, isso tem que parar com isso. Isso é um absurdo. E é um absurdo. Aí muitos médicos ainda têm na cabeça que o hormônio bioidêntico, que é o que é usado hoje, que não se vende na farmácia, tem que fazer na farmácia manipulação. Por que tem que fazer na farmácia manipulação? Porque não se pode, Miguel, patentear nada que a natureza faça. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear zinco, você não pode patentear progesterona. A indústria farmacêutica tem que trabalhar com patentes. Você imagina uma indústria farmacêutica multinacional, abre um mercado absurdo, gasta milhões de dólares com uma substância que não é patenteada. Amanhã tem 800 no vácuo dela fazendo a mesma coisa. Então elas precisam de patente. Então o que ela faz? Elas pegam o hormônio bioidêntico, modificam a molécula dele, põe um radical e agora pode patentear. Só que essa chave agora não entra naquela fechadura do jeito que deveria. Quando você tem uma chave que não pertence a uma fechadura, você pode até conseguir abrir a porta,
mas você vai estragar tanto a chave quanto a fechadura, não é verdade? Às vezes fica até presa lá. É o que acontece com esses hormônios. Eles ficam presos nos receptores. Agora, a modulação hormonal bioidêntica, que é uma coisa relativamente recente no uso clínico e que tem muitos estudos científicos disponíveis, é uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade de medicina. Então, quando eu falo com médicos sobre modulação hormonal bioidêntica, ele fala, o que é isso? Eu não aprendi isso na faculdade. Nem aprendeu, nem vai aprender, porque vai levar muitos anos. Aquele professor que está dando aula lá, ele tem que morrer, o substituto dele tem que vir com essa nova visão, porque o melhor jeito de você quebrar um paradigma é alguém morrer. Porque enquanto aquele cara está dando aula naquela estrutura antiga dele, que ele faz há 20 anos, 30 anos, aquela aula de farmacologia, que ele sempre deu a mesma aula, é difícil você mudar a cabeça daquele estudante. Então, um médico vem e faz um curso de 2 dias comigo, ele leva um choque de conhecimento, porque eu mostro para ele que aquilo está tudo obsoleto. E quando você faz a modulação hormonal bioidêntica, é uma coisa impressionante. Eu digo para o médico, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente chega e fala, doutor, eu nunca me senti tão bem na minha vida. E aquele paciente começa a falar para os amigos, e você começa, todo indivíduo que trabalha, todo médico começa a trabalhar com modulação hormonal bioidêntica, a clientela aumenta substancialmente, porque um começa a indicar para o outro, indicar para o outro, indicar para o outro. Então nós estamos fazendo um trabalho, há 10 anos atrás eu escrevi um livro, A Verdade sobre Reposição Hormonal, eu comecei a divulgá-lo pelo Brasil afora, minha esposa viajava comigo na época, hoje ela só faz viagens internacionais, mas ela viajava domesticamente também, e ela falou para mim, Laíra, eu se eu fosse você, parava de divulgar isso, porque os seus colegas não estão preparados para escutar isso. E eu parei, eu segui a orientação dela. E há 3 anos atrás eu voltei, agora já está mais preparado, então eu vou fazendo um trabalho de educação, nós vamos estar aqui sábado e domingo, treinando no Sojipa, 200 médicos, eles chegam lá às 9 horas da manhã no sábado, saem às 18 horas, tem várias especialidades diferentes e vamos estar discutindo tudo isso, como é que é o processo de envelhecimento, o que pode ser feito, como é que pode modificar. É impressionante a mudança. A mudança é aquele indivíduo que está chutando o pau da barraca, que já está vendendo tudo, que quer parar de trabalhar, de repente eu modulo ele, ele começa a produzir, ele quer abrir uma nova fábrica, muda a percepção totalmente e muda a saúde da pessoa. Então eu digo, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. A analogia que eu faço, Ana Paula, é de uma lâmpada. Uma lâmpada, segundo antes de queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. Esse negócio de ficar 25 anos doente para depois morrer, isso é muito triste. O ideal é você estar trabalhando, se produzindo, sendo feliz até a véspera da sua morte. Ah, com certeza. Essa Acho que é o que medicação, assusta todo mundo, né? É. Ficar velho e doente. esses hormônios bioidênticos, eles são sempre manipulados. Eles são, infelizmente, até agora, eles são sempre manipulados. Porque a indústria farmacêutica, como ele não pode ser patenteado, porque ele é bioidêntico, ele é igual ao que o corpo faz, e como é impossível você obter uma patente de algo que a natureza fabrica, então a natureza fabrica progesterona, a natureza fabrica testosterona, a natureza fabrica estradiol. Então o que a indústria farmacêutica faz? Ela pega o estradiol, a progesterona, a testosterona e muda. Pega a testosterona, faz o metiltestosterona. Esse causa câncer hepático. Esse causa câncer de testículo. Aí você fala assim, a testosterona é perigoso. É perigoso se você usar a não bioidêntica, que é a metiltestosterona. Isso é veneno. Isso eu não estou aconselhando. Aquelas bombas que o pessoal toma nas academias, aqueles anabolizantes, aquilo tudo não tem nada de bioidêntico lá, nenhum deles. Eu não estou recomendando nada daquilo. Sou totalmente contra aquilo. Quem faz uso daquilo, Miguel, paga um preço a longo prazo. Entendeu? Ele pode se sentir bem na hora, aquilo ali é sintomático. Mas ele vai pagar, ele vai ficar impotente, ele vai ter atrofia testicular, ele vai ter hepatopatia, o fígado dele vai crescer, ele pode ter um câncer de fígado, ele pode ter um câncer de testículo, ele vai pagar um preço por isso. Não é isso que eu estou conversando. Eu estou conversando em pegar um indivíduo que está com 50 anos de idade, que a testosterona está baixa, e aí nós fazemos a modulação, ele volta a ter uma testosterona de 30 anos, aí ele sente uma diferença enorme no corpo, o raciocínio melhora, a capacidade cognitiva, a coordenação motora, a acuidade visual, a acuidade auditiva, tudo modifica. Desculpa a falta de conhecimento na área, tá? Pois não, fique à vontade. Nós tivemos juntos até num congresso, estava comentando, sim, em Campos do Jordão, né? Em que eu vi um colega sim.
o Paulo, a gente está falando sobre isso, eu vi uns casos dele, eu assisti, na verdade, 1 ou 2 palestras só. Certo. E eu vi resultados muito bons. Muito bons, fascinante. Muito bons. Todo paciente que faz uso de modulação hormonal bioidêntica bem feita, o resultado é surpreendente. Ele completava, deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o meu assadinho aqui, porque ele fazia a reposição, fazia um acompanhamento nutricional. Sim. E no finalzinho, eventualmente, se sobrasse uma gordurinha localizada, tal, fazia mas isso é que é o bacana. O complemento. Claro, é a combinação, é você cuidar do motor e da lataria. Claro, porque uma hora a gente obrigatoriamente vai ter que passar pela chapeação e pintura. Claro, né? isso aí, mas o bacana é quando você combina as duas coisas. Quer dizer, você combina a parte in-out, né? A parte que vem de dentro, a parte que vem de fora. Esses hormônios bioidênticos, eles são fáceis, desculpa perguntar de novo, mas eles são fáceis de se conseguir em farmácia de manipulação? Sim, agora, não é qualquer farmácia de manipulação. Se você perguntar para o farmacêutico assim, você trabalha com hormônio bioidêntico, o farmacêutico pergunta assim, o que é? Pronto, você já sabe que ele não trabalha. Existe uma minoria de farmácias, eu diria que umas 1000 farmácias no Brasil, das 8.000 existentes, que trabalham com hormônio bioidêntico. Os hormônios bioidênticos são comprados, tem importadores, são vendidos para as farmácias manipulam. São geralmente feitos transdérmico. Então o que você faz? Você coloca em geral 1 cc de creme em uma área do corpo que não tenha cabelo. Eu sou um Tony Ramos da vida, então eu tenho que passar na testa, porque não tem cabelo. Porque, por exemplo, a testosterona você não pode passar onde tem cabelo. Porque se o folículo piloso, na base dele, ele tem uma coisa chamada 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. Isso não é bom. Então nós temos que fazer uma área que não tenha cabelo. Então uma área boa para o homem é a testa. A outra área boa para o homem é o pênis, o próprio pênis. Passa no próprio pênis, entendeu? Então eu uso a testa, que é uma área muito boa. Quer dizer, em Porto Alegre nós temos possibilidade de farmácias que trabalham... Claro, com todo, igualzinho se faz nos Estados Unidos, sem ficar devendo nada para ninguém. Só para a gente terminar e ir, infelizmente, para o último bloco, que eu acho que isso é uma coisa, como eu disse, eu recebo assim inúmeros panfletos de anti-envelhecimento. Os congressos hoje em dia, basicamente, são anti-envelhecimento. Não tenho dúvida. Qual é o especialista que trabalha com isso? Quer dizer, quem está assistindo? A Ana tinha feito a pergunta, quem é que eu procuro? Você tem que procurar pode ser ou é um endocrinologista, muitas vezes é um ginecologista obstetra, que entrou na área de anti-envelhecimento. O cara que já tinha um certo conhecimento de hormônio, ele se adapta a isso mais fácil. Então, é o endocrinologista, é o geriatra, é o urologista obstetra, que entra nessa área e começa a fazer isso, entendeu? E deixa de ser só ginecologista obstetra. Pena que a gente não tem tempo aqui de conversar, mas se for o caso, a gente podia entrar na área da menopausa, tensão pré-menstrual. Vamos ver se a gente consegue falar no próximo bloco um pouquinho. Isso. Tá bom, vamos falar. Tá certo. Nós já retornamos. Anti-envelhecimento. Quem não gostaria de deixar de envelhecer? Como eu já falei nos outros blocos anteriores, eu devo receber pelo menos um panfleto e de congressos internacionais toda semana e e-mails toda semana sobre anti-envelhecimento. Se discute muito reposição hormonal, e a gente está falando sobre isso, né? E reposição hormonal na menopausa. Pois é, então, hoje a mulher, com o advento da pílula anticoncepcional, uma mulher que está tomando pílula, ela tem uma menopausa programada. Ela está em menopausa, ela não sabe disso. A mulher que está tomando pílula está menopausada. Ela pode até menstruar, mas você sabe, ela não ovula mais. Por quê? Ele chama anovulatório. Ele não deixa ovular. Se ele não deixa ovular, ele não deixa produzir o corpo lúteo, não deixa produzir progesterona. Progesterona, a palavra progesterona do latim é progestare, é em favor da gestação. Uma mulher que não tem progesterona, ela não engravida. A maioria das inseminações artificiais são desnecessárias. Ela só tem que ir para um médico que tem o conhecimento de fazer a modulação com progesterona. Os médicos vêm, eu ensino eles. Eu recebi um e-mail, por exemplo, semana passada, de uma médica no Rio, falou, doutor Laír, 6 meses que eu fiz seu curso. A 7ª mulher que engravida no meu consultório que não engravidava. Porque é só começar a fazer modulação com progesterona.
Uma mulher que está tomando anticoncepcional, ela para de produzir os hormônios. Ela entra em menopausa programada. Quando ela para de tomar um anticoncepcional, Paulo, ela agora não consegue engravidar mais. Você vê que paradoxo. Hoje uma mulher de classe média alta, ela faz uso de anticoncepcional, quando ela quer engravidar, tem que fazer tratamento de fertilização. Ela não consegue engravidar mais, porque o ovário dela atrofiou. Tá? E as mulheres começam a parar de ovular com 35 anos de idade, ela começa a falhar a ovulação. E aos 45, entre 45 e 50, elas entram na chamada menopausa, elas param de menstruar. Então aí tem uma série de problemas. O problema maior delas é, por exemplo, a osteoporose, que começa lá nos 30 anos de idade. A osteoporose não é uma doença que surgiu aos 60 anos, ela surgiu aos 30, porque ela começou a ter deficiência de progesterona. A progesterona estimula o osteoblasto a formar osso. Como ela não tem progesterona, ela não estimula o osso vai virando osteopenia, vai gastando e vem a osteoporose lá no final. Antigamente você ia no médico e falava assim, ó, você tem osteoporose, não podemos fazer nada. Hoje eu digo, não, você vai fazer uso de progesterona e nós vamos reverter a sua osteoporose. Então nós podemos regredir uma osteoporose para osteopenia e curar. Isso, falar que a osteoporose não tem cura, isso é obsoleto. Hoje nós podemos trazer isso de volta. Então, por que a mulher faz modulação hormonal na menopausa? Ela faz para fazer prevenção de infarto do miocárdio. Você sabe que as mulheres, antes da menopausa, têm muito menos infarto do que o homem. Depois da menopausa, elas se igualam ou até passam na frente. Mas o que protege a mulher? Os hormônios femininos. Eles protegem a mulher contra o infarto. Não protegem o homem. Porque com essa ideia de que o hormônio feminino protege a mulher contra o infarto, um médico teve a brilhante ideia de começar a dar hormônio feminino para homem. E eles começaram a ter mais infarto. Quer dizer, o estrogênio protege a mulher contra o infarto. O estrogênio protege a mulher contra o Alzheimer. O estrogênio protege a mulher contra a deficiência de cognição, o problema de memória, por exemplo, que a mulher começa a ter. Então, quando a mulher faz a modulação hormonal, ela está tratando os fogachos, aquelas ondas de calor, ela está tratando os distúrbios gênito-urinários, ela começa a ter infecção urinária frequente, começa a tomar antibiótico. Ela não precisa tomar antibiótico. Laí, tu é a favor de toda mulher fazer reposição hormonal? Eu diria que é difícil você encontrar hoje uma mulher que tem os hormônios normais. É praticamente impossível. Eu diria que nos últimos 5 anos eu não vi uma. Porque no 21º dia do ciclo menstrual, o nível de progesterona na mulher tem que ser 200 vezes maior que o nível de estrogênio. E eu, nos últimos 5 anos, eu não vi um caso assim. Por vários problemas, pelos refrigerantes que toma, pelo açúcar que ingere. A mulher, vocês mulheres entraram no mercado de trabalho, mas você continua com a sua responsabilidade do lar. Se o jantar não sair, o seu marido não vai brigar com a empregada, vai brigar com você. Vai dizer, olha, por que não saiu o jantar? Não é verdade? Quer dizer, você continua cuidando das crianças para dormir. Você hoje tem dupla jornada. Você trabalha durante o dia na sua profissão e você chega em casa e você tem o papel de dona de casa. Você não delegou isso para ninguém. E o seu marido não assumiu isso. Estou falando em média, claro, tem as exceções. Então a mulher hoje, é difícil encontrar uma mulher que não esteja estressada. No momento que a mulher fica estressada, o hipotálamo dela fala assim, essa mulher não pode engravidar. Vamos deixar ela parar de ovular. Então a maioria das mulheres estressadas não ovulam. Se elas não ovulam, elas não produzem progesterona. Você quer ver, pega uma mulher que corre, corrida de maratona. Mulher não foi feita para correr. Ela começa a correr, aí o hipotálamo fala, essa mulher está muito estressada, pô. Esse estresse físico de correr 10 quilômetros, essa mulher não pode engravidar. Ela para de ovular. Ela continua insistindo, você vai ver, médicos que acompanham atletas vão concordar, aí ela tem a menorreia. Ela para de menstruar. A maioria dos atletas maratonistas nem menstrua mais. Entendeu? Não só não ovula, como não menstrua. Então isso começou a ter... Então eu digo, as mulheres estão precisando de modulação hormonal. Antigamente a pessoa morria cedo. Hoje você morre muito mais velho. Então, quer dizer, você fica muito mais tempo velho. Então, por isso que você precisa de um melhor trato. Se você quer ter um carro que dura muito, você tem que fazer uma manutenção nele. O carro que você vai vender logo, tudo bem. Você usa ele 5 anos, descarta ele, tudo bem. Mas aquele que você quer usar aqui 20, 25 anos, você vai ter um cuidado melhor, você vai fazer uma manutenção. Então, a pessoa que quer envelhecer com saúde, um envelhecimento saudável,
uma longevidade saudável, ela tem que fazer uma manutenção diferente, ela tem que ter uma nutrição diferente, ela tem que ter uma alimentação diferente, ela tem que saber dormir diferente. O melhor remédio que existe para você se manter jovem se chama sono reparador. Então deixa eu dar uma dica para o seu telespectador. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você tiver uma luzinha do DVD no seu quarto de dormir, já perturba a sua pineal. A pineal é a glândula que produz a melatonina, que é o hormônio da juventude. A melatonina não deixa você ter câncer, a melatonina é o mais potente antioxidante que o corpo produz, a melatonina estimula o seu sistema imune, a melatonina faz o seu ciclo circadiano. No momento que você tem claridade onde você dorme, já começa o problema. Quem dorme com a luz acesa envelhece mais rápido. Quem dorme com a luz acesa engorda mais. Você quer engordar, é só dormir com a luz acesa. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. A mãe deixa a luzinha do corredor acesa para o filho fazer xixi de noite. Aquele filho, se você observar, ele pega mais amigdalite na escola, entendeu? Ele fica mais gripado, com mais frequência. Por quê? Porque aquela luzinha, a pineal interpreta como se o dia estivesse amanhecendo. Nem com o luar? Nem com o luar, não. O ideal é absoluto... Absoluto. Se você conseguir ver a sua mão, não está bom. Escuro é assim, ó. Você não consegue ver a sua mão. Se você fazer, eu consigo ver minha mão, não está bom. E eu vou te fazer, você vai falar assim, mas eu ponho aquele negócio no olho, para tampar o olho. Não faz diferença. Eles pegaram luz, colocaram atrás do joelho da pessoa. Tudo escuro, debaixo da coberta, uma luzinha no joelho. Fez diferença. Então a pessoa que tem saúde, ela dorme no escuro absoluto, absoluto, absoluto. E não custa nada. E a conta de luz ainda diminui. Outra coisa importante. O mais potente antioxidante que existe no planeta é o próprio planeta, é a Terra. Quando você pisa no chão, na areia, no capim, você recebe elétrons. Então não existe nada melhor para a saúde que andar descalço. Você pega o pessoal da roça, que não come muito bem, que trabalha tudo, muito, e tem saúde, muito mais saúde do que o urbano, que vive na cidade, porque ele anda com o pé no chão. Nós andamos de sapato o tempo todo. Eu digo para a pessoa, a melhor coisa para você acabar com o estresse é pisar na areia, pisar no chão. Sabe aquele quando você vai na praia, aquele lugar da praia que a água bate na areia? A pessoa anda ali 10 minutos, pode estar com dor de cabeça, que for, acaba na hora. É uma coisa que não custa dinheiro nenhum. Quer acabar com o estresse? Pise no chão. Põe o pé no chão. Deixa eu voltar um pouquinho àquele negócio aquele ponto da reposição hormonal. Sim. Essas meninas, nós falamos na menopausa, tá? Sim. E tá falando sobre quem não menstrua, está tomando anovulatório, tomando pílula, certo. Na verdade está fazendo uma menopausa química. Certo. Tá? Essas meninas, qual seria a prevenção, na verdade? Pois é, primeiro que essas meninas hoje estão menstruando muito mais cedo, você já percebeu isso, né? Na época dos nossos avós, a mulher menstruava aos 16, 17 anos. Hoje tem menina de 8, 9 anos menstruando. Primeiro, porque elas ingerem demais açúcar. Isso é um grande problema. Segundo, eu sei que vocês não vão gostar de escutar, mas eu vou falar, é o problema da soja. Sinto dizê-lo, soja não é um alimento saudável, a não ser que ela seja fermentada. E pregam que é, né? Não, tem que ser fermentado. Mas o oriental come muita soja. Ele come soja fermentada. Porque leitinho de soja também não... Deus me livre. Leite de soja, na menina, faz ela ter mama e cabelo na região pubiana com 8 anos de idade. Se ela tomar um copo de leite de soja todo dia. E o menino não deixa o pênis crescer. Tem muita criança que... Vou jogar fora meus leitinhos de soja. Tem muita criança com problema de síndrome do pênis pequeno porque a mãe, sem saber, deu soja para ele, leite de soja a vida inteira. Leite de soja não é leite, isso aí é um nome, é extrato de soja. Isso aí, a longo prazo, causa problema, principalmente no homem, porque a isoflavona que tem na soja, ela mimetiza o hormônio feminino. Então você pega um menino que está para entrar na puberdade, tomando um copo de leite de soja todo dia, ele está tomando um hormônio feminino todos os dias. O pênis não cresce. Daqui a pouco tu vai estar entrevistando falando com a vacina. Eu tenho na minha geladeirinha. Não vai mais existir na geladeira o leitinho de soja. Mas como é que a gente faz a anticoncepção da menina, se eu não A posso melhor usar anticoncepção que eu conheço é um copo d'água.
Aí você pergunta para mim, antes ou depois? Pergunta. Eu tenho até medo de perguntar. Não, pergunta. Antes ou depois? Em vez de. Eu tomo um copo d'água em vez de ter uma relação sexual. É complicado. Agora, o que eu posso dizer é que o anovulatório oral, tá? Anovulatório, a própria palavra já diz, está causando um problema. Você vai pagar um preço por isso. Então você fala assim, mas o que eu faço? Bom, o que você faz? Tem uma menina de 19 anos, uma paciente sua, que fala, doutor, eu não abro mão do meu anovulatório. Tá bem. Então eu vou fazer o seguinte, do 14º ao 24º dia do seu ciclo menstrual, eu vou lhe dar 1 ml de progesterona, 40 mg por ml, na hora de dormir você vai esfregar na mão assim, ó, aqui no punho, e aí aquilo vai absorver, você vai ter um sono espetacular, porque a progesterona, a única coisa que ela tem de problema é que ela causa uma certa sonolência logo em seguida, mas se você faz na hora de dormir, é uma maravilha, você vai ter um sono profundo, e no dia seguinte já não tem mais nada. Então aquela mulher que vai fazer anticoncepcional durante muito tempo, eu posso minimizar, não estou dizendo que eu estou abolindo, mas eu minimizo